Boa noite, meus irmãos. A gente vai ficando mais velho, 60 a mais, e a gente chora mais. Não sei se isso está acontecendo com vocês, né? Mas qualquer coisa agora eu estou chorando. E essa semana, no meio da choradeira, eu fui estudar a Bíblia sobre choro. E o sermão hoje é sobre choro. Nós vamos usar um versículo bíblico e depois nós vamos tentar entender esse assunto à luz da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 15. Aqui nós temos o mote, ou o assunto para a mensagem desta noite. Não vai ser um sermão, vai ser uma meditação. João, capítulo 20, versículo 15, diz assim: Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirasses, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Eu quero pegar essa pergunta que Jesus Cristo fez: mulher, por que choras? Na nossa tradição machista, homem que é homem, não chora. E Jesus está fazendo essa pergunta justamente para uma mulher. E o que é o choro? O que é o choro? Fui pesquisar na psicologia, dentro do campo da medicina também, e você descobre que o choro tem uma função: expressar o nosso desconforto, seja ele físico, seja ele emocional. Quando a gente chora, a gente está expressando a nossa insatisfação, a nossa dor, a nossa necessidade. Quando a gente era criança e não falava ainda, quando estava com fome, a gente o quê? Chorava. O choro alivia. Os cientistas pesquisaram as lágrimas do choro de tristeza e do choro de felicidade, e não há diferença entre as lágrimas do choro de felicidade e também do choro das lágrimas de tristeza. Eu quero dar uma notícia boa para você que tem cachorro, pet. Os animais não choram, tá? Não choram, eles grunhem. Eles não têm sentimento. Às vezes você fica assim, né? Quando eu chego em casa, minha cachorrinha fica toda feliz, pulando de alegria. E tem até alguns que dizem que o cachorro chora de tristeza, mas não chora. Nenhum animal chora. O choro é a expressão de quem tem sentimento, de quem tem razão, de quem tem emoção. É uma expressão da nossa pessoalidade. Uma coisa bonita que a Bíblia registra é que Jesus chorou. Está lá em João, capítulo 11, Jesus chorou. E a Bíblia diz que Jesus, ao chorar ali, junto com Maria, com Marta, já tendo seu amigo sido sepultado,
mostra que existe no choro de Deus uma empatia para com o nosso sofrimento. Ele se angustia quando nós nos angustiamos. Ele se identifica com a nossa dor. Por isso que o profeta Isaías, ele diz que Jesus era um homem de dores e sabia o que era padecer. Então, depois dessa introdução, a Bíblia nos revela 3 lugares onde há choro. O primeiro deles é justamente aqui na vida. Na vida, ou a vida, a nossa existência, é um lugar onde há muito choro. O choro veio ao mundo por causa do pecado. E o pecado trouxe a dor, a doença e a morte. E a Bíblia faz questão de registrar que todos personagens bíblicos que são citados choraram. Agar chorou quando Ismael foi deixado no deserto. Davi chorou quando Absalão morreu. E você vai passando de personagem em personagem, você vai descobrindo que o choro faz parte da nossa vida. Há muita gente chorando agora. Há muita gente triste, há muita gente doente, há muita gente enlutada. E o choro, ele faz parte dessa existência, inclusive da nossa vida cristã, do nosso trabalho cristão. O Salmo 126 diz que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará trazendo os seus feixes. Lá em Mateus 3,12. Mateus, capítulo 3, versículo 12. O que diz aí? A sua pá, ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Queria destacar que Jesus classifica a humanidade em trigo e joio, em crentes e incrédulos, em salvos e perdidos, em mortos espirituais e em vivos espirituais. E ele coloca nesse versículo que enquanto ele não voltar, enquanto ele não vier, joio e trigo conviverão juntos. E você sabe que grande parte dos nossos sofrimentos estão relacionados biblicamente aos relacionamentos. Jesus disse que assim como o mundo o odiou, o mundo também nos odeia. A separação entre joio e trigo só se dará na segunda vinda de Cristo. E isso é impossível para mim e para você. Antes da vinda de Cristo, a igreja dele sempre será
uma igreja imperfeita, com pecados, com problemas. Antes da vinda de Cristo, não haverá uma conversão universal. Porque o joio sempre será joio e o trigo sempre será trigo. E essa convivência traz sofrimento, traz dor, traz ofensa, traz briga, traz desunião, traz perseguição. A bênção é que quando Cristo vier, Ele vai reunir o seu trigo no seu celeiro. Ele vai separar. E Ele diz para os seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Ele, sabendo que esse mundo é um mundo de choro, de dores, de sofrimento, Ele mandou o Consolador, que é o Espírito Santo, para que possa exercer na minha vida e na sua vida esse conforto sobrenatural, esse encorajamento sobrenatural. A Bíblia chega a dizer, o próprio Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E Ele está falando dessa vida. Mas chorar o quê? Chorar as nossas fraquezas, chorar as nossas dores, chorar os nossos pecados, chorar os pecados da igreja, chorar a nossa condição espiritual diante de Deus. Então, enquanto nós estivermos nessa vida, nós conviveremos com a dor, com o sofrimento, com o luto, com a perda, com o choro. Há um lugar onde há muito choro. E esse lugar é aqui. É a nossa vida. Tá certo? Talvez você esteja passando por uma tribulação, por uma provação. Pode chorar. Chore. Derrame o seu coração na presença de Deus. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele está cuidando de você. Amém? Mas em segundo lugar, há um lugar que só existe choro. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 8, versículo 12. Mateus, capítulo 8, versículo 12. Lê comigo, por favor, o que diz o texto? Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Vê lá, por favor, Mateus 13, 42. Mateus 13, 42, o que diz? E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Se no mundo há muito choro, no inferno só existirá choro. Será um choro eterno. Será um choro perturbador. Será um choro que não terá fim. O inferno, que a gente não gosta de falar sobre esse assunto, principalmente à noite, no culto das 19 horas. O inferno é uma doutrina bíblica. O inferno é uma doutrina imprescindível. O inferno é
uma doutrina inevitável. A morte é certa para todos nós. Todo mundo aqui tem prazo de validade. Tem dia de nascer e dia de morrer. Quando você morrer fisicamente, o seu corpo volta ao pó e a sua alma volta para Deus que o deu. E Deus vai lhe dar o destino que é eterno. E um dos destinos eternos só tem dois: o céu ou inferno. O inferno, segundo Jesus, lá em Lucas, capítulo 16, é um lugar de tormento consciente. Consciente. Lá haverá choro, sofrimento, angústia, perturbação. É um choro eterno, é um tormento eterno. Será completo, porque todos no juízo final ressuscitarão. Não somente os justos para a vida eterna, mas os injustos para a condenação eterna. E você vai sofrer conscientemente e completamente no corpo e na alma. Será um tormento consciente, completo, definitivo, e aqueles que já estão lá não podem comunicar para os que estão aqui. É definitivo porque não pode mudar, não pode passar depois da morte do céu para o inferno, nem do inferno para o céu. Mas é impressionante, porque aqui nós temos a promessa de Deus: pode a tristeza durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Se você chora aqui os problemas dessa vida, se você chora aqui as lutas que você passa, as tristezas que você enfrenta, lembre-se que o inferno existe, e lá o tormento e o choro será eterno. E a decisão de ir para lá ou não, você tem que tomar agora. Só crendo em Jesus Cristo, só recebendo a salvação de Deus, é que você estará livre da condenação eterna. Às vezes, e tem gente que acha que o inferno é aqui, né? Principalmente quando está passando por um problema. Tem um poeta que diz que o inferno será um lugar interessante, porque só vai ter gente interessante. Mas eu não quero ir para lá, não. Pessoal da Forbes, grandes líderes mundiais estarão lá. Ou seja, todo aquele que não creu em Jesus e não recebeu a salvação de Jesus, vai chorar eternamente. Vai chorar eternamente. Mas vamos para o terceiro ponto. Primeiro ponto, aqui é um lugar de muito choro. Ali, acolá, no inferno, é choro para sempre. Mas há um lugar
onde não haverá nenhum choro. Amém? Não haverá choro. Abra a sua Bíblia em Apocalipse. Capítulo 21. A partir do versículo 3 e 4. Diz assim: então, vamos ler juntos? 21, 3 e 4. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Louvado seja Deus. Porque eu e você, em Cristo Jesus, nós estamos indo para um lugar onde não haverá dor, onde não haverá tristeza, onde não haverá sofrimento, onde não haverá luto. E não há tristeza que você passe nesta vida que Deus não possa lhe recompensar no céu. Há tanta alegria, há tanto gozo, há tanta satisfação no céu, que Paulo chega a dizer que os sofrimentos dessa vida são insignificantes diante do peso da glória que Deus tem para nós. Então aguenta firme. Aguenta firme. Tem um versículo na Bíblia que eu tive dificuldade de entender. A Bíblia diz assim, foi Davi, né? Salmo 116. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por que aos olhos do Senhor a minha morte? A morte do crente é preciosa. Primeiro, porque a gente volta para casa. Segundo, porque a morte do crente é o fim de todos os seus sofrimentos. É a cura completa. É a cura total. Veja lá em Apocalipse capítulo 21. Capítulo 21. Versículo 27. Vamos ler juntos, bem forte? Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Pergunta minha: será que a gente vai se reconhecer no céu? Porque se o meu nome, o seu nome está no livro da vida, deve estar lá Arival Dias Casimiro. Não é assim? Jesus diz: eu conheço as minhas ovelhas, elas me ouvem, elas me seguem. Jesus conhece cada ovelha pelo seu nome. Então eu vou ser Arival lá no céu. E você vai ser você. E se eu chegar lá e não encontrar o Mazinho? Eu vou chorar? Eu vou enlouquecer? Eu vou encontrar ele, eu só estou brincando. Porque a gente fica assim: se eu não encontrar meu pai, minha mãe, meus parentes, não sei o quê. Veja, irmãos, tudo isso vai ser resolvido.
Tudo isso vai ser resolvido. Porque as relações da terra, elas não se reproduzem no céu. Abra sua Bíblia, por favor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Está muito mórbido o sermão hoje à noite? Não, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, por favor. Veja, por favor, versos 13 e 14. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 e 14. O que Paulo diz aí? Vamos lá? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que dormem. Então, ele vai trazer na sua companhia todos os nossos que estão com ele. E a gente vai se conhecer. Porque não vai morrer Arival e nascer Joaquim. Não vai dar certo um negócio desse. Paulo, quando vai falar do corpo, se o meu nome está no livro da vida, se quando Jesus Cristo voltar, Ele vai trazer consigo aqueles que já morreram, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Nós também teremos um novo corpo. Um novo corpo. Você se lembra que quando Jesus Cristo ressuscitou, Ele não perdeu a sua fisionomia. Lá em 1 Coríntios 15, Paulo usa a figura da semente. O corpo é uma semente que morre. E ele usa assim 4 comparações. Ele diz assim: morre corpo corruptível e ressuscita corpo incorruptível. Morre corpo em desonra e ressuscita corpo que? Glorioso. Morre corpo em fraqueza, mas ressuscita em poder. Morre o corpo natural, a semente natural, mas ressuscita corpo o quê? Espiritual. Jesus não perdeu os seus traços, a sua fisionomia, mas o corpo dele não estava preso às paredes, ao espaço físico. Ele se apresenta no meio dos discípulos. E as portas estavam fechadas e trancadas. Mas ao mesmo tempo que esse corpo é poderoso, esse corpo também é tangível. Porque ele falou com Tomé: toca aqui. Beije aqui. Meus irmãos, eu quero terminar essa meditação com essa colocação que Jesus fala: mulher, por que choras? Por que você está chorando? Você tem motivos? Mas Deus, Ele está com você. Ele está dentro de você. Ele está acima de você. Ele está ao seu lado. Ele é o nosso Consolador.
Se passarmos pelas águas, Ele estará conosco. Se pelo fogo, Ele estará conosco. Nós somos dele e Ele está conosco em toda e qualquer situação. E tem uma promessa, ou uma revelação. Eu gosto disso, que eu estou chorando muito agora. Que Deus recolhe as nossas lágrimas num odre. Ele valoriza as nossas lágrimas. Tá certo? Ele é o Deus. E eu queria pedir você para ficar de pé e abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler capítulo 1 de 2 Coríntios, versos de 3 a 5. E eu gostaria que você voltasse para casa hoje consolado, confortado, animado. Porque nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Tudo que você está passando tem um propósito. Vamos lá? Bem forte. 2 Coríntios, capítulo 1, versos de 3 a 5. Vamos lá? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Amém. Amém. Vamos orar? Essa semana eu atendi uma pessoa. Ela veio. Pastor, eu estou com câncer de tireoide. E eu estou muito preocupada. O senhor teve também. Eu falei, tive, filha. E eu tive para consolar você. Você não vai morrer, não. Você tem uma família bonita. Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está conosco. Vamos orar?